Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num diagnóstico que, assim, todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente realmente entende a fundo: a anemia. É verdade. As fontes que a gente recebeu para essa análise mostram que, por trás de um simples resultado de exame, existe um universo de causas e mecanismos. E a nossa missão aqui hoje é essa, né? Criar um mapa mental, uma estrutura lógica para a gente conseguir navegar nesse universo. Perfeito. Ok, então vamos desmembrar isso. O ponto de partida de toda essa organização, pelo que eu vi nas fontes, é um parâmetro chamado volume corpuscular médio, o VCM. Exato. Ele mede o tamanho médio dos glóbulos vermelhos, certo? A ideia é que, no final da nossa conversa, a gente não só entenda o que é anemia microcítica, normocítica e macrocítica, mas por que essa divisão faz tanto sentido para o raciocínio clínico. Exatamente. E essa organização, olha, é a chave de tudo. Não é sobre decorar uma lista de doenças, sabe? Certo. É sobre entender a fisiopatologia. É a história que o corpo está contando através do sangue. O VCM é a primeira pergunta que a gente faz para o hemograma. Ok, as hemácias estão pequenas, grandes ou de tamanho normal? É o primeiro filtro. É o primeiro filtro. A resposta abre uma de 3 portas. E cada porta leva um corredor de possibilidades completamente diferente. É o nosso ponto de partida para a investigação. Perfeito. Então vamos entrar na primeira porta. As células pequenas. A anemia microcítica, que é definida por um VCM abaixo de 80. Meu primeiro pensamento, e acho que o da maioria, vai direto para a deficiência de ferro. Sim, claro. É justo dizer que essa é a principal causa ou tem outras igualmente comuns? É justíssimo. A deficiência de ferro é a celebridade das anemias microcíticas, sem dúvida a mais comum. Mas ela não está sozinha nesse grupo, não. Hum, As fontes destacam outras 3 causas importantes: a anemia de doença crônica, a anemia sideroblástica e as talassemias. Assim, à primeira vista, parece uma lista meio aleatória, né? Mas tem um jeito muito elegante de organizar isso. e como seria essa organização? Pensa no produto final que está com defeito, a hemoglobina. A molécula de hemoglobina tem 2 partes essenciais: o grupo hemo, que tem o ferro e dá a cor vermelha, Certo? e a globina, que é a estrutura de proteína que envolve o hemo. Todos os problemas da anemia microcítica podem ser divididos entre um defeito no hemo ou um defeito na globina. Ah, isso é ótimo. Em vez de 4 nomes soltos, a gente tem 2 categorias de problema. Exato. Ou é um problema na parte química ou é na parte da proteína. Exato. É um problema na cadeia de montagem. Se o defeito está na produção do hemo, a gente cai na anemia por deficiência de ferro a mais óbvia, né? Falta a matéria-prima principal. Uhum, E também na anemia sideroblástica, onde o ferro até existe, mas a célula não consegue colocar ele no hemo por um defeito enzimático. entendi. Agora, se o problema é na produção da globina, ou seja, nas cadeias de proteína alfa ou beta, aí a gente está falando de um problema genético, Uhum. que é a característica fundamental das talassemias. Aqui é que fica realmente interessante, porque essa divisão transforma o que era pura decoreba em lógica. Sim, Ou o problema é na produção do componente químico, o M, ou é na fabricação do chassi de proteína, a globina. Isso não só é mais fácil de lembrar, como já dá pistas sobre o que investigar, né? com certeza. Se a gente suspeita de um problema no hemo, vai dosar o ferro. Se suspeita da globina, vai pensar numa investigação genética. O mapa começa a tomar forma. Perfeitamente. Certo? Então cobrimos as células pequenas. Vamos para o outro extremo do espectro, as células grandes. Anemia macrocítica, VCM acima de 100. Sabe, intuitivamente parece estranho por que células maiores seriam um problema. Elas não deveriam carregar mais oxigênio? É uma ótima pergunta, porque expõe bem o paradoxo. Elas são grandes, mas são desfuncionais. São, sei lá, como carros grandes com motores fracos. Boa analogia. E aqui, as fontes nos apresentam outra bifurcação crucial no nosso mapa. A anemia macrocítica pode ser megaloblástica ou não megaloblástica. A diferença é fundamental e nos diz onde o problema começou. Megaloblástica. O nome já soa imponente. O que ele significa?
Megaloblasto se refere aos precursores gigantes e imaturos de células sanguíneas lá na medula óssea. Então, se a anemia é megaloblástica, o problema está na fábrica, na medula, Na origem. na origem. Especificamente, é um defeito na síntese de DNA. As células precursoras tentam se dividir, mas não conseguem duplicar seu material genético direito. Aí elas acabam crescendo sem se dividir, gerando esses gigantes que não funcionam. E o que causa essa falha na produção do DNA? As causas clássicas são as deficiências de folato, a vitamina B9, e de vitamina B12. Elas são cofatores essenciais para a síntese de DNA. Sem elas, a linha de produção na medula simplesmente quebra. Entendi. Existem outras causas mais raras, tipo acidúria aurótica ou anemia de Diamond-Blackfan, mas a lógica é a mesma. O problema nasceu na medula por uma falha de maturação celular. Ok. Se é megaloblástica, o problema é na fábrica. E o outro lado da moeda, a não megaloblástica. Nas não megaloblásticas, a medula óssea está produzindo as células corretamente, sem esse defeito na síntese de DNA. O aumento do tamanho da célula acontece por outros motivos, fora da fábrica. E quais seriam? As causas mais comuns são doença hepática e alcoolismo, que podem alterar a membrana do glóbulo vermelho, ou a reticulocitose, que é um aumento de glóbulos vermelhos jovens na circulação. E os jovens são naturalmente um pouco maiores que os maduros. E aqui o mapa parece ficar bem complexo. As fontes até apontam que o alcoolismo é uma causa de anemia não megaloblástica, provavelmente ligada a danos no fígado. Isso. Mas o alcoolismo crônico também pode causar malnutrição e deficiência de folato, o que levaria a uma anemia megaloblástica. Exatamente. E para complicar ainda mais, a gente viu que o álcool também pode causar anemia sideroblástica, que é microcítica. Como é que um clínico começa a desinventar um nó desses? Esse é o ponto exato onde o mapa teórico encontra a realidade bagunçada da prática clínica. E é por isso que essa estrutura mental é tão importante. Claro. Você começa com o VCM, mas precisa imediatamente adicionar outras camadas de informação. O histórico do paciente, outros exames, a função do fígado. Um único fator, como o alcoolismo, pode puxar o VCM para cima ou para baixo. É um trabalho de detetive mesmo. E essa complexidade toda só ressalta a importância de ter o conhecimento fundamental muito bem organizado na cabeça, né? Não dá para resolver o quebra-cabeça se você não conhece o formato das peças. Precisamente. E para quem está nessa jornada de aprender a montar esses quebra-cabeças, ter as ferramentas certas para solidificar essa base é crucial. Essa organização que a gente está discutindo precisa ser praticada, reforçada o tempo todo. É por isso que plataformas de estudo bem estruturadas são tão valiosas. Sem dúvida. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcab.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É ter um mapa à mão. É sobre ter esse mapa mental organizado e ao alcance das mãos, pronto para ser testado e solidificado. Uma ótima ferramenta para um desafio complexo. E com isso em mente, vamos para a última e maior categoria, a anemia normocítica. O VCM está normal, entre 80 e 100. As fontes dizem que esse é o grupo mais amplo, e então eu imagino que a organização interna aqui seja ainda mais importante para não se perder. Com certeza. Se o tamanho da célula não é a principal pista, a gente precisa de outro divisor de águas. E para as anemias normocíticas, a grande divisão é entre problemas de produção e problemas de destruição. Produção versus destruição. Isso. Ou a fábrica está produzindo pouco, ou o que ela produz está sendo destruído rápido demais. Vamos começar com o problema de produção, que as fontes chamam de causas não hemolíticas. A ideia de fábrica parada ou em greve me vem à mente. O que pode desligar a produção de glóbulos vermelhos na medula? A lógica é exatamente essa. A medula está hipoproliferativa. Um exemplo clássico é a doença renal crônica. Certo. Os rins produzem a eritropoetina, que é o hormônio que funciona como o principal acelerador da medula. Com os rins doentes, falta esse estímulo e a produção cai.
Faz sentido. Outros exemplos são o efeito da quimioterapia, que suprime a medula inteira, ou uma infecção específica como o parvovírus B19, que ataca diretamente os precursores dos glóbulos vermelhos, causa uma crise aplástica. Ok. Então, fábrica lenta ou desligada. E o outro cenário? A fábrica está a todo vapor, mas o produto está sendo destruído na mesma velocidade ou até mais rápido. As causas hemolíticas. Isso. Nas anemias hemolíticas, o problema não é a produção, é a sobrevivência dos glóbulos vermelhos. Eles estão sendo destruídos prematuramente, antes dos seus 120 dias de vida normais. E essa destruição acontece onde? Acontece principalmente no baço, que funciona como um controle de qualidade rigorosíssimo. Um professor meu costumava dizer que o baço é um inspetor brutal. Todo glóbulo vermelho precisa se espremer por passagens minúsculas. Sei. Se ele estiver velho, rígido ou com formato anormal, fica preso e é destruído. Nas anemias hemolíticas, as células são tão frágeis que não têm a menor chance. Ok, a lógica é clara. Produção versus destruição. Mas na prática, como a gente diferencia um do outro? Nos dois casos, o resultado final é uma contagem baixa de glóbulos vermelhos. Boa pergunta. Como a gente sabe se a fábrica está parada ou se ela está em pânico tentando compensar uma perda massiva? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a ferramenta para respondê-la é a contagem de reticulócitos, Reticulócitos? operados pela medula. Eles ainda têm um pouco de material genético, são um pouquinho maiores, são o sinal de que a produção está ativa. E como a contagem desses adolescentes nos dá a resposta? A lógica é brilhante. Se a anemia é por um problema de produção, não hemolítica, a medula está desligada. Consequentemente, ela não libera reticulócitos. A contagem vai ser baixa. Claro. As fontes usam um valor de corte para o índice de produção de reticulócitos, o IPR, menor que 3%. Faz todo sentido. Fábrica parada, poucos jovens trabalhadores saindo. Exato. Agora imagina o cenário oposto, o hemolítico. Os glóbulos vermelhos estão sendo massacrados na periferia. Qual é a resposta de uma medula óssea saudável? Ela acelera a produção. Entra em modo de emergência. Começa a trabalhar freneticamente 24 horas por dia para compensar a perda. E despeja no sangue uma quantidade enorme de reticulócitos. Nesse caso, o IPR vai estar alto, maior que 3%. Entendi. Uma contagem alta de reticulócitos é o grito de socorro de uma medula que está tentando desesperadamente apagar um incêndio. Isso é fantástico. Então a contagem de reticulócitos é basicamente um medidor de moral da medula óssea. Se tá baixo, a fábrica desistiu. Se tá alto, a fábrica tá em pânico. Perfeita definição. Isso transforma o que poderia ser um diagnóstico confuso numa imagem muito clara. O nosso mapa mental tá completo. Completíssimo. Começamos com o tamanho da célula, o VCM, que nos divide em 3 grandes avenidas: microcítica, macrocítica e normocítica. Na microcítica, pensamos em hemo versus globina. Na macrocítica, separamos entre o problema na fábrica, a megalobástica, e os problemas de fora. E na normocítica, a maior de todas, usamos a contagem de reticulócitos para saber se o problema é a fábrica parada ou o produto sendo destruído. É um sistema poderoso. Sem dúvida. É um roteiro para o raciocínio. E, para deixar uma reflexão final, a gente passou esse tempo todo falando sobre como classificar as anemias com base em números, em categorias de laboratório, o que é o primeiro passo essencial da ciência médica. Certo. Mas a pergunta que fica é, depois que o mapa nos leva a um diagnóstico, como anemia microcítica por deficiência de ferro, como a investigação continua para encontrar a causa fundamental na vida daquela pessoa? A causa da causa. Exato. Como a história do paciente, seus hábitos, sua dieta, sua profissão, como tudo isso se conecta a esses dados para formar não só o diagnóstico completo, mas o tratamento que realmente funciona. É nesse ponto que a ciência dos números encontra